Bem-vindo, Renê Sampaio. Meu nome é Luiz Alberto e eu estou muito feliz de conversar com um diretor, cineasta, que eu tenho uma grande admiração, muita admiração. Principalmente porque nós dois gostamos de Legião Urbana. Eu adoro Legião, Da trilha sonora da minha vida. Trilha sonora da minha vida. A minha também. Poxa vida, né? E o nosso poeta Renato Russo te deu aí essa oportunidade de criar, tão bem criado, 2 filmes de 2 músicas dele. Mas, antes disso, vamos falar que o Renê Sampaio tem mais de 400 comerciais de TV e prêmios que não acabam mais. Filmei bastante propaganda também. Nossa Senhora, tem aqui 7 candangos do Festival de Cinema de Brasília. 7 candangos, que bacana. E tem mais. Tem o ouro de Cannes. Não, em Cannes foi prata, Leão de Prata em Cannes. Leão de Prata. É. Foi, né? Então, vamos lá. Bom, que você é um dos maiores diretores da geração atual, isso não se contesta. Você já entrou arrebentando na TV fazendo puros, fazendo... Eu tenho que pegar o óculos, sabe? Eu nunca quero, mas tem... Você foi co-diretor de Dupla Identidade, foi seu primeiro trabalho na Globo, não é? Foi meu primeiro trabalho na Globo, foi muito legal. Amor ao Quadrado, especial de Natal. E depois vem Impuros, que está um sucesso. Aí é um sucesso mundial, né? Impuros realmente é uma série surpreendente, porque ela foi vou muito ouvir aqui no celular, que eu estou acompanhando uma entrevista aqui do Renê. Estou te ouvindo, Renana. Dá para desligar o microfone? Renana, desliga o microfone, que você está trabalhando. Impuros realmente foi um sucesso aqui no Brasil, toda a América Latina também. Impuros, as 3 primeiras temporadas foi a coisa mais assistida, as 2 primeiras temporadas foi a coisa mais assistida na plataforma antiga da Fox Premium, em toda a América Latina. Só perdia para Walking Dead. Era a única coisa que ganhava da gente. Gente, Walking Dead é uma praga. Impuros também teve 2 indicações. O Rafael Logan foi indicado 2 vezes ao Emmy de melhor ator, né? Então, realmente é uma série que chamou muita atenção fora do Brasil. Pois é. E como é que foi essa virada, Renê, de comerciais de TV, que deve ter muitos aí que eu gosto, porque eu sou fã de TV, que vai do comercial, vai da propaganda de TV, até a novela, até a série, você está entendendo? Eu sou um cara que realmente sou ligado em TV. Isso desde criança. Sempre gostei muito de comercial, engraçado. Muito de comercial de TV. Porque sempre tem um comercial que te diverte, sempre tem um comercial que, né, te transmite uma sensação bacana, né? Enfim, como é que foi essa virada? Mas antes de você me falar dessa virada, eu gostaria que você também me contasse como é dirigir um comercial que você tem que passar uma ideia para alguém, né? E essa ideia emociona, essa ideia diverte, essa ideia, às vezes, enfim, vários sentimentos em poucos segundos, em poucos minutos. Como é isso, Renê?
Olha, o comercial, eu gostava, eu faço ainda, é uma linguagem muito ágil, muito rápida, mas eu acho que, tipo, sabe quando você vê o Usain Bolt correndo 100 metros rasos? Uhum. Então, qualquer pessoa, assim, muitas pessoas conseguirão correr 100 metros rasos, mas pouquíssimos chegarão perto dos 100 metros em 10 segundos ou 9 ponto alguma coisa que ele faz. O comercial é como correr 100 metros. Eu corro em 15 segundos 100 metros rasos. 15, 16. Corro mal, mas eu chego lá no final da reta, né? Assim, sem correr 100 metros. O comercial, cada micropasso, cada coisa que você faz é muito milimétrico, porque é como 100 metros rasos. Cada passada do cara, se ele der uma passada errada, ele já não fica entre os 3 primeiros. Então, o comercial tem essa coisa de que cada passo, cada microsegundo, ele é muito importante. Mas é mais execuível, mesmo que você não faça ele tão bem, você consegue chegar até o final, né, do comercial. O que não quer dizer que seja, não é demérito, estou dizendo assim, muita gente faz, mas pouquíssimos farão muito bem, como o Usain Bolt corre 100 metros rasos. Já o longa-metragem, não é qualquer um que vai conseguir nem fazer com a maratona. Eu não consigo correr 40 quilômetros, mesmo correndo 100 metros. Eu corro mal 100 metros, mas a maratona é impossível. Então, o longa-metragem é a maratona. É um outro tipo de preparo, e aí eu acho que, ao contrário dos 100 metros rasos, que só interessa quem corre entre as 10 primeiras posições são os que interessam para o mundo, né? De 100 metros rasos, 20, sei lá, pouquíssima gente. A maratona não interessa muito se você chegou em primeiro, interessa se você conseguiu completar a maratona. Então, é muito mais sobre o processo de chegar lá. É tão importante quanto você chegar entre os primeiros. Qualquer pessoa que complete uma maratona tem um mérito, né? Então, acho que o longa-metragem é este lugar. Então, você chegar a completar um longa, uma coisa desse tamanho, você fazendo com verdade, fazendo com a sua voz, isso tem um mérito diferente, mesmo que você não esteja entre os primeiros. Então, são coisas bem diferentes o longa-metragem do 100 metros rasos. É uma comparação meio esdrúxula, mas que eu acho que ajuda quem não entende direito a perceber a diferença de como o comercial está na minúcia, sabe, no detalhe. Então, às vezes, você pode passar 4 horas detalhes discutindo. Pequenininhos, os mínimos. Você passa 4 horas discutindo 1 segundo e meio de filme. Porque aquele segundo e meio significa muito dentro daquele filme. 3 segundos de um comercial são 10%, equivalem a 10 minutos de um longo, entende? Então, você discute muito cada minúcia de tal para ficar, digamos assim, perto da perfeição. É mais importante isso do que o tamanho da coisa. Agora, já o longa-metragem, ele admite outras coisas. Você talvez não discuta cada minúcia, mas você tem que ter um senso de completitude e também de ritmo, de como é que você começa correndo para não acabar na metade, para não perder o fôlego, sabe? É muito diferente. Então, sei lá, os dois precisam de condicionamento físico e uma coisa você usa no outro, sabe? Do que você aprende você usa para o outro lado também, se comunicam, mas são linguagens e gramáticas muito diferentes. Cara, você é genial. Vou te falar, viu? Vou te falar. Eu quero saber como é que surgiu o Faroeste Caboclo e hoje nós estamos estreando o Eduardo e Mônica. Mas vamos falar de Faroeste Caboclo primeiro e como surgiu a ideia da criação do Faroeste Caboclo. Olha, quando eu era criança, de 14, 15 anos de idade, eu ouvia essa música no rádio, né? Eu sou dos anos 80, eu sou de época. Então, em 87, eu tinha 14 anos, eu ouvia, eu já sabia que eu ia ser diretor, eu já queria ser diretor, né? E eu falei, cara, esse é o primeiro filme que eu quero fazer. É o filme que eu quero fazer na minha vida, é o Faroeste Caboclo. Então, desde então, eu persegui essa ideia e consegui, anos depois. Naquela época não parecia muito razoável, né, essa ideia, mas acabou que deu certo. Então, anos depois, eu consegui fazer o Faroeste Caboclo. E eu também tinha músicas como o Eduardo e Mônica e outras músicas de Legião, que eu também acho que sempre achei que daria um filme. E agora eu estou botando em prática isso, que tem outras músicas, eu estou fazendo agora a segunda, com o Eduardo e Mônica, que eu era mais novo quando eu ouvi um ano antes, eu devia ter 12, 13 anos. Eu me lembro do dia, eu estava numa festinha em Brasília, ao redor de uma piscina, com uma molecada, cada um levava o seu refrigerante, chamava de festa americana, cada um levava o seu refrigerante, levava os meninos levavam refrigerante, os meninos levavam... Exatamente. E a gente estava numa festinha americana e tocou pela primeira vez, eu achei aquilo interessante e fiz o filme na minha cabeça. Nesse eu não pensei, vou fazer, mas eu já fiz o filme como quase todo mundo faz, né? Quando escuta essa música, é natural
a pessoa fazer um filminho na cabeça. Mas agora aí eu guardei essa emoção e quando eu fui fazer o Eduardo e Mônica, depois de fazer o Faroeste, eu falei, cara, vou resgatar essa emoção. Então, acho que o filme tem uma ligação emocional para mim muito forte com a reminiscência, com as coisas, tempo que eu era moleque e eu via Eduardo e Mônica nas tardes quentes de Brasília, na secura do Planalto Central. Você falou uma coisa importantíssima, que cada música, eu também amo música, amo arte de um modo geral. E a música, a gente escuta e a gente cria uma história na nossa cabeça. E aquela história é nossa. Eu não sei se você é assim, mas com o Eduardo e Mônica, eu sou o Eduardo ou sou a Mônica na história, entendeu? Então, aquela história é minha. A gente ouve a música, ele contando sobre duas pessoas, e a gente se coloca no lugar dos personagens descritos por ele, que, na verdade, ele descrevia muito bem, né? As músicas dele são espetaculares. Eu viajava justamente nessas festinhas, né? de junta refrigerante, cada um leva um refrigerante, enfim, a gente viajava nessa ideia. E o legal é você levar isso para o papel, e do papel para a tela, né? Isso é um grande feito, meu querido. Isso é um grande feito. Eduardo e Mônica, que está estreando, tem uma história linda e que vem dos anos 80 e traz toda a história, a realidade, a vida dos anos 80, que, digamos, que para mim foi uma das melhores épocas vividas em todos os tempos. Não vejo essa geração vivendo o que eu vivi em 80. Uma época de muita coragem do jovem, coragem para tudo, até para fazer bobagem. Até para muita ousadia, né? Ousadia. De ousadia, uma época ousada em que tudo tinha uma liberdade maior, né? Você tinha uma liberdade maior, menos preconceito, menos preconceitos, menos tudo, né? Menos tudo que tem hoje em dia e que você fazia o que queria. Você viveu esse momento, não é? E trouxe isso para o filme. Eu tenho, claro, uma lembrança nostálgica dos anos 80. Eu cresci... Fala um pouquinho mais alto. Eu tenho, claro, uma lembrança nostálgica, né, dos anos 80. Eu sou de 1973, então entrei nos anos 80 com 7 e saí com 17. Então, realmente, eu me formei, né, como pessoa. A minha juventude foi inteira nos anos 80. Então, a minha lembrança é muito preciosa e foram anos incríveis mesmo. E tem a ver também com a fase da vida, né? Quando você faz amigos, quando você está no segundo grau, quando você está no colégio. Quando eu saí dos anos 80, entrei na faculdade, no comecinho dos anos 90, que ainda tinha áreas de anos 80, e aí segui a vida. Então, eu realmente tenho uma lembrança incrível desse período, e eu tentei trazer as melhores lembranças que eu tinha, principalmente do ano de 86, porque é quando se passa o filme, para dentro do Eduardo e Mônica. A bicicleta do Eduardo é igual a bicicleta que eu tinha. Sei lá, o jogo de botão, tinha futebol de botão na minha casa parecido, tinha aquele estádio de botão, né, de verde, né? Enfim, tem muita coisa, enfim, muitas coisas que as músicas, Pretenders, A-ha, Bonnie Tyler, enfim, a trilha sonora do filme é muito a trilha sonora da minha vida também, não tudo, né, que, enfim, a gente escolhe algumas músicas que fazem mais sentido, então eu coloquei isso tudo para dentro do filme. E eu acredito que a nova geração vai também se interessar por esse sabor dos anos 80, né? Porque a história é universal,
O filme não é sobre os anos 80, o filme se passa lá, mas não é especificamente sobre isso, mas ele tem uma história universal de amor que poderia acontecer hoje também, é uma história muito moderna que eles vivem, porque os conflitos que eles têm, enquanto Eduardo e enquanto Mônica, eles são atemporais. A trilha sonora é diferente, mas você vai encontrar o seu Eduardo, você vai encontrar a sua Mônica na vida, você vai ser Eduardo, você vai ser Mônica em algum momento para alguém. Eu acho que isso independe do tempo. Então, eu acho que é como os anos 80 para esse filme são um tempero especial, mas a substância, né, o ingrediente, a carne, os ingredientes principais, eles são universais e eu acho que interessa aos jovens de todas as idades, dos 14 aos 94 anos. E como você disse, atemporais, porque os conflitos, né, os conflitos de namoro, não outros conflitos que a gente teve em 80, mas esses conflitos de relacionamento, e eu vejo muito no jovem de hoje também fazendo a mesma coisa, de fazer aquela reunião, de levar... Hoje eles levam bebida. Né? Tenho 2 filhos que hoje levam bebidas, mas a gente levava refrigerante. Mas a gente tem que confessar uma coisa, eu não sei se você levava, tomava muito hi-fi, muita vodka... Tomava Cuba Libre. Tomava Cuba Libre, que era Coca-Cola com rum. Coca-Cola com rum e vodka com Fanta. Isso era muita gente. Muita gente. Exatamente. Já cheguei em casa... A gente fazia coisa errada também. A gente fazia umas noitadas boas. Não éramos tão inocentes. Aliás, não éramos tão inocentes mesmo. A gente tinha uma... que eu gostaria muito que os jovens de hoje vissem, porque a gente tinha um comprometimento maior com a vida, com as coisas que se passavam ao lado, com os amigos, com a história, com a nossa história vivida naquele momento. Até mesmo sem ter essa intenção, mas a gente tinha um comprometimento mais legal com a diversão, concorda? Com a diversão, com a arte, com o teatro, com o cinema, enfim. Eu via de um grupo que tinha realmente esse comprometimento mesmo com a arte, com a diversão, com o cinema, com a cultura, mas eu não me sinto num lugar de conhecer a juventude hoje em dia para dizer que eles não têm nenhum, sabe? Eu diria que talvez eu que não esteja bem informado sobre como eles se comprometem hoje com uma nova cultura. Talvez meu pai pensasse de mim, quando eu estava nos anos 80, meus pais talvez pensassem que o René, a juventude dele não tem comprometimento como a gente tinha com o Festival da Música dos anos 60, que era a música que a minha mãe ouvia, da Elis Regina, que ela me ensinou a gostar de música, ouvindo isso. Então, ela fala, ele fica ouvindo esse rock and roll aí, esse negócio não tem nada a ver. Então, talvez o que falte seja justamente o que falta no Eduardo e da Mônica para a gente hoje, e para o jovem, é a gente se olhar mais o olho no olho e tentar entender um ao outro, sabe? Então, me falta, talvez, o instrumento suficiente para julgar a juventude de hoje. Eu tenho certeza que eles pensam coisas incríveis que talvez eu não consiga estar por dentro exatamente. Eu sou pai de 2. Quantos anos têm seus filhos? Hein? Quantos anos têm seus filhos? 20. 20. E hoje é game. Hoje é game e a vida é muito... A dos 2 que eu tenho, muito em torno do game. Mas eu me lembro que na nossa época, você falou muito bem, eu me lembro que na nossa época, falar de nossa época, eu me lembro que nesta época, meu pai, às vezes, ouvia uma música que eu estava ouvindo e falava, essa música não tinha... Entendo um negócio desse? Dá para entender uma coisa dessa? Não sei como é que o cara escreve um negócio desse. Então, eu já ouvi muito de pai e mãe falando assim, mas que porcaria, né? A gente vê Chacrinha, aqueles... Eu acho que tem uma coisa, para te falar que é o seguinte, que é muito...
a questão da internet, das mídias sociais, o jovem dos anos 60 sempre era diferente dos 70, que era diferente dos 80, que era diferente dos 90, tudo bem. Sim. Mas houve um salto na diferença do que éramos todos antes da internet e das mídias sociais com o avanço que a gente teve nos últimos anos. Então, isso mudou muito o mundo mesmo. A diferença entre ter o telefone e não ter é o que a gente pode dizer que é a diferença entre existir a televisão e não existir, é a diferença entre a nova geração, que é muito conectada nas mídias sociais, na internet, etc., e quem veio antes, como eu, que me adaptei às mídias sociais também, que hoje levo relações que têm essa nova dimensão. E que, se eu comparar as minhas relações de hoje, de René, de mais de 40 anos de idade, com as pessoas através das mídias sociais, ela já é diferente da relação que eu tinha com 30 anos, há 15 anos atrás, antes dessa energia toda das mídias sociais. Então, eu acho que esse gap geracional ele se intensificou com as mídias sociais. E, nesse sentido, o Eduardo e Mônica ele é muito bacana, porque ele resgata uma parte da vida que a gente continua vivendo, mas que talvez não esteja na primeira camada em todos os momentos, como estava antigamente, que é o tete-a-tete, o olho no olho. A Mônica tem que entregar um convite para o Eduardo, ela brigou com o Eduardo, brigou com o avô dele, e ela tem que ir na casa deles para entregar e passar por debaixo da porta, porque o pai do Eduardo, o avô do Eduardo fala, ele não vai falar com você. Hoje em dia, você manda um WhatsApp, é muito mais indolor. Entendeu? Você manda um WhatsApp e você não consegue stalkear. E ela não queria saber onde é o que o Eduardo estava, ela não tinha como saber, porque ela não tinha como stalkear ele no Instagram. Entende? Ela não tinha nem como. Se o Eduardo um bloco que você levava naquela época era um bloco de verdade. A pessoa sumia da sua vida. Hoje em dia, para alguém sumir, quem quer encontrar alguém, vai lá, stalkeia no Instagram, o cara te bloqueou, a mulher te bloqueou, você vai lá e pede para alguém entrar, entendeu? Liga para um amigo, faz um perfil falso, sei lá. Hoje em dia mudou muito mesmo. Então, essa coisa que eu acho que é bacana no Eduardo e Mônica, mas que a gente vive isso também, quando a gente vive de verdade com alguém, com a nossa família, com os amigos, etc., é um pouco sobre o que fala o filme, sobre a energia da vida de verdade, do olho no olho, essa parte da vida que eu acho que vale muito a pena. E ela esse resgate bacana do olho no olho que você fez. Que hoje em dia a internet mudou tanto. E eu vejo... Meu filho, outro dia, estava jogando, meu filho é gamer. E eu falei, filho, me explica como é essa história aí. Quantas pessoas você está conversando? Ele falou assim, acabei de fazer uma live que deu 1 milhão de... Eu falei, o quê? Nossa! 1 milhão de visualizações ele teve numa live. Quer dizer, é um mundo... Eu vivo na internet, a minha função, mas esse mundo de gamer que eles estão sim. Muito louco e tá difícil eu acompanhar, tá? Mesmo trabalhando com internet, mudando a nossa forma de trabalhar, que a pandemia fez com que foi muito melhor, inclusive, fez com que eu fizesse entrevistas aqui, te recebesse na minha casa e você me recebesse na sua, por aqui, né? Então, mesmo eu acompanhando isso tudo, vendo isso tudo, trabalhando com a internet, enfim, eu não tinha noção de que ele, numa live qualquer, tinha 1 milhão de... Eu falei, mas como assim, meu filho? Não, esse é o mínimo, pai, que eu tenho. Então, sabe? Porque... Mas você imagina como a cabeça de um jovem, ela hoje tem uma outra dimensão, porque eu jamais pensaria em chegar em 1 milhão de pessoas. Quando eu fiz o Faroeste Caboclo, 1,5 milhão de pessoas foram ver no cinema. Espero chegar num número parecido com esse no Eduardo e Mônica, quem sabe? É impossível saber. Depois, quando ele for para televisão, para as outras mídias, ele vai chegar a 18, 20, 30 milhões de brasileiros que vão assistir, sei lá, quando der 15%, 18% de audiência na Rede Globo, vai chegar nisso aí. Mas o seu filho, ele consegue fazer em 15 jogos o que o Eduardo e Mônica ou o Faroeste Caboclo farão em 2 anos, entende? Em 15 lives. Ele chega em 15 milhões de pessoas. É muito desproporcional isso para as mídias e para a coisa mais tradicional, né? O que também não quer dizer que o dia que o Eduardo e Mônica e o Faroeste Caboclo são pirateados, aí eles chegam nesses milhões também. Só que eles fazem isso toda semana. É diferente a conexão que eles têm com
Enfim, por se semana. por um lado é muito bacana, por outro lado, isso, quando dá errado, dá muito errado, né? 1 milhão de pessoas te avacalhando. Não é? Exatamente. Enfim, Exatamente. acontece. Tem essa linha tênue, muito tênue. Se deu errado, deu errado. Deu errado, Acabou. muito errado, muito rápido. Dá errado muito rápido, e então o cara tem que estar sempre atento. Mas as plataformas de streaming, que naturalmente é o caminho de Eduardo e Mônica, como foi de Faroeste Caboclo, isso vai chegar, Em algum esse momento vai número. chegar. Tudo chegará no streaming, tudo chegará na TV aberta, tudo que tem qualidade chegará. Mas a gente fez uma opção consciente de lançar o filme primeiro no cinema com a janela grande. A gente não vai lançar hoje, daqui a um mês está no streaming, não. Para quem quiser ver esse filme agora, vai ter que ir ao cinema. Que bacana, isso que é legal. Uma janela grande, 3, 4, 5, 6 meses no mínimo, para o filme chegar no streaming agora. Porque a gente acredita na força do cinema ainda e no potencial de entretenimento e de comunicação que essa plataforma tem, que não é nem melhor nem pior, só é diferente, mas eu quero esgotar ela antes de partir para o streaming. Ah, sim, com certeza. E fazer e levar o público. Acho que o público agora está voltando ao cinema, e isso é muito importante, voltando ao cinema, voltando a teatros, enfim. A gente precisa dessa vida cultural. A gente precisa... Sim, cultural, coletiva, real, analógica, ir em algum lugar, comer uma pipoca e pegar alguém que você ama, te levar para o cinema, recomendar para alguém. É diferente. Precisamos namorar no cinema, cara. Não é? Precisamos namorar no cinema, comer pipoca, Coca-Cola grande. Precisa isso. Precisa isso. E que bom que está sendo lançado hoje, Eduardo e Mônica, para a gente poder namorar, ou então, sei lá, assistir com uma turma de amigos, ou, né, e voltar ao cinema. A gente está voltando aos pouquinhos, mas estamos voltando. E achei muito bacana essa história de você esgotar o cinema, porque a qualidade do filme nacional não se discute, está excelente. Não se discute mais. Estamos com filmes excelentes. E o que eu tenho visto de trailer de Eduardo e Mônica, eu tenho me arrepiado. E nós temos também 2 grandes artistas fazendo Eduardo e Mônica, e a terceira, que é a sua mulher, que eu adorei conversar ontem, e sempre fui fã, porque eu perguntei para ela, vem cá, como é que você lacrimeja? Mas aí eu fui entender por quê, porque ela também fez escola Coraza em Madrid, fez um monte de coisa. Mas, enfim... A Bruna é muito do teatro, sabe? Ela fez uma escola muito grande de fazer teatro antes de fazer televisão, então ela é muito, muito atriz mesmo, no sentido de que está preocupada com o papel, com o teatro, com a cultura, ela tem essa ligação há muitos anos, então ela realmente é... Percebi. Arte pura. Nossa futura arquiteta também, além de atriz. Outra arte. Tudo arte, né? Tudo envolvido, né? Bom, enfim, você tem Alice Braga e Gabriel Leone. Cara, esses 2 são demais você ter escolhido. São demais. São 2 artistas grandiosos. Grandiosos. E a terceira, sua mulher, que eu sou fã declarado dela, gosto muito dela. E, voltando a Eduardo e Mônica, a história... A gente não pode dar muito spoiler, porque, afinal de contas, né? Mas a história é toda spoiler, né? Todo mundo já sabe o que acontece, é igual a música, gente. Não muda, O importante não é o que acontece, é como é feito. Eu acho como é feito. De uma maneira muito, assim, não é o que a história todo mundo já conhece, o importante é como ela é contada por você. Exatamente. Não é? Você passeia por momentos incríveis dos anos 80, dos anos desse
desses relacionamentos de amizade, relacionamentos de namoro, de tudo, você passeia de uma forma muito brilhante, porque você também conta detalhes, porque a gente andou fazendo besteira na época de 80, e você expôs os detalhes da galera, o que a galera andou fazendo na época de 80. Isso é muito bom. Eu quero que meus filhos assistam para que eles saibam. Aliás, eles já sabem, mas é bom que eles vejam com os próprios olhos o que... Leva eles logo aqui na estreia, esse final de semana, que vale a pena. Exatamente o que eu vou fazer. Logo no começo. Exatamente o que eu vou fazer. Eu tenho uma relação muito boa com meus filhos de se divertir e assistir coisas juntos, filmes, enfim. Explicar para eles a história é muito bom. Olha, a nossa entrevista está chegando ao fim. Poxa vida, a pouca oportunidade que eu tenho de entrevistar um cineasta da melhor qualidade, e gente fazendo sinal aqui dizendo que acabou. Puxa vida, Renê. Temos mais que contar? Não é só falar para o pessoal assistir, né? Não, eu acho que o que tem para dizer é que o filme, ele é para emocionar jovens de todas as idades, sabe? Não interessa se você é fã, se você não é. A gente levou esse filme para festivais do exterior. Hoje ele está passando em Miami, nas sessões abertas para o público, está em cartaz nos Estados Unidos, as pessoas estão indo, lotando as sessões lá. Ele passou no Festival Internacional de Miami, ele foi premiado no Canadá, no Festival de Edmonton. Então, pessoas estão muito conectadas com a história universal de amor desses dois. Então, eu espero que elas se conectem também com o público brasileiro. Não quero reduzir o filme a um número, não estou tão preocupado com o número exato que a gente vai fazer de pessoas, mas com a intensidade que cada um que for vai se emocionar no cinema, indo assistir a história do Eduardo e da Mônica, que a gente contou com tanto carinho para o público brasileiro. Bom, estreia hoje, Eduardo e Mônica, vocês vão ao cinema. Vá ao cinema, porque isso é uma campanha de muitos anos atrás, né? Vá ao cinema. Vá ao cinema assistir Eduardo e Mônica, porque ele vai contar uma história que eu ouvi através do Renato Russo e amei, e me senti dentro dessa história. Então, eu acho que muita gente vai se sentir dentro dessa história, acredito eu. De todas as idades. Até pessoas mais velhas. Não precisa ser jovem e não precisa ter a nossa idade, até os mais velhos do que a gente vai curtir Eduardo e Mônica, porque o elencaço que esse cara botou, ele fez um trabalho primoroso, está de parabéns. Eu queria te agradecer a generosidade. Trabalho de equipe. A minha equipe é incrível, minha produtora Bianca de Philips, os atores, todo mundo incrível. Realmente é um trabalho de uma equipe incrível. Maravilha. Renê, obrigado pela sua generosidade. Eu que agradeço. Obrigado pelo interesse, pelo espaço que vocês estão dando aí para o nosso filme. Não, nós vamos falar muito, principalmente porque já fizemos uma pré-estreia, não é? Cobrimos as pré-estreias de Rio e São Paulo. Legal, que legal. E agora a gente vai falar muito nesse filme, porque eu vou fazer questão. Qualquer coisa, dá um toquezinho aí na sua assessoria. Ei, me manda mais notícias, me manda fotos. Estamos aí aqui para isso mesmo, para ajudar. Estamos juntos, porque a Portfólio é uma revista que está junto com a cultura sempre, o tempo inteiro. Estamos, coladinhos. Renê, obrigado pela sua generosidade, seu tempo. Tá? Obrigado a vocês, gente. Adorei conversar com você. Quero mais esse ano. Então, você trate de fazer mais filme ou voltaremos a falar sobre Eduardo e Mônica. Quando vocês quiserem, a gente está à disposição. Sobre o que Eduardo e Mônica atingiu de público. Olha só. Hein? Vamos marcar para daqui a um mês essa conversa, então. Vamos marcar para daqui a um mês. Vamos ver
O público de Eduardo Mônica vai ser grande, eu tenho absoluta certeza, porque a história é linda. Um beijo para você. Obrigado. Parabéns e obrigado por tudo. Imagina, obrigado a vocês, querido. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.